Olá, galera! Tudo bem com vocês? Vai começar a nossa quarta videoaula. Então, vamos se preparar, pegar o fonezinho de ouvido e focar nessa aula que eu fiz muito carinho para vocês. Estou usando agora a máscara, né? Vocês estão usando máscara? Como vocês estão se protegendo? Olha, eu tenho o álcool gel aqui e eu tinha comprado antes, porque agora o álcool gel tá a preço de ouro, né? Estão ficando em casa? O que vocês estão fazendo? Bom, estou em casa agora, não tem necessidade de utilizar máscara, mas quando eu saio, eu uso. Então eu vou tirar agora, que não tem necessidade. E na última videoaula, eu estava muito feliz, muito mesmo. E agora eu estou mais ainda. Por quê? Porque vocês estão engajados, estão fazendo as atividades, me mandando por e-mail, me chamando no WhatsApp para trocar essas informações, tirar dúvida. E isso me deixa muito feliz mesmo. Já pegaram o fone, pegaram sua garrafinha de água para não interromper e assistir a aula até o final. A aula tá muito legal mesmo, hein? E eu trouxe novidades para vocês. Então vamos lá? Eu sou o professor Leandro Santana. Faz tempo que a gente não se vê, né? Pessoalmente, mas eu continuo dizendo, estou morrendo de saudades de vocês. Então vamos lá. Esse assunto é um assunto muito importante, né? Porque se você tem meu e-mail, você está recebendo as informações. Anotem aí meu e-mail. E aquele que não me mandou o e-mail ainda, me manda o e-mail, avisa o seu colega para mandar o e-mail. Criamos o grupo, né, de WhatsApp. Essa semana está bacana mesmo. E olha só que interessante. Se você tem o e-mail, vai receber e me chama lá, fala: professor, eu troquei de celular, me cadastra nesse grupo novo. Não saiam do grupo. O grupo é muito importante, esse grupo do WhatsApp. Esse grupo é só para trocar informações referente ao nosso curso, tá? E a apostila, vocês baixaram? Bom, aqueles que não conseguiram baixar, eu disponibilizei lá no grupo de e-mails, tá? Então, fica tranquilo que a apostila tá lá. Entra lá no link que eu mandei no e-mail, que tem, além das minhas apresentações em PowerPoint, tem também a apostila de logística. Então vamos dar continuidade aí à nossa aula de logística. E o que será que teremos de novidades hoje, hein? O que vamos falar? Uma coisa que eu também prometi, né? Na semana passada, que seria a correção dos exercícios. Então vamos lá. Eu prometi também um vídeo, né? E vamos ver esse vídeo agora. Então vamos lá colocar o vídeo para vocês. Redução de custos e aumento da eficiência com a identificação por radiofrequência no comando da aeronáutica. O Sistema Integrado de Abastecimento controla a reposição de produtos para os postos regionais de fardamento. O Sistema de Gestão do Comando da Aeronáutica é quem envia as ordens de separação para o Sistema de Estoque Automatizado. O Depósito Central de Fardamento Reembolsável do Comando da Aeronáutica tem uma capacidade de armazenagem de 5.000 caixas. Todo o percurso das caixas é controlado com sensores e esteiras automatizadas. O fluxo de movimentação é de 60 caixas de entrada e 500 caixas de saída por dia de trabalho. Quando uma unidade de carga é transportada até o operador, um totem irá apresentar a quantidade de itens que deve ser separada ou armazenada. Após separar os produtos, outro operador coloca os itens em uma bancada inteligente. Cada item contém uma tag EPC com SGTIN.
e um código de barras GS1 Databar como redundância, ambos seguindo a padronização da GS1 Brasil, a Associação Brasileira de Automação. Esta bancada contém antenas de RFID, que capturam os EPCs das peças e atrelam ao SSCC no sistema. Uma etiqueta logística é impressa para identificar a caixa de embarque. Após separar todos os itens de cada caixa, o túnel RFID irá fazer a checagem do saldo de itens na caixa e o robô fará a movimentação para o endereço mais próximo. O processo, que antes era manual e levava até 100 dias para fechar o ciclo de abastecimento das 28 lojas, agora pode ser realizado em apenas 15 dias. Em 30 horas é possível fazer todo o inventário sem intervenção humana. Itens menores também foram identificados, porém houve a necessidade de embalá-los em blisters para possibilitar a aplicação da tag RFID. Controle, eficiência, agilidade e rastreabilidade nos processos logísticos com o uso da radiofrequência. Muito bem, prestar atenção no vídeo? Bom, vai ter muita gente que vai assistir esse vídeo mais de 3 vezes, porque vai ter atividade referente ao vídeo, tá? Então, uma tendência, uma modernidade, automação, tudo nós vimos nesse vídeo, mas vimos também questões logísticas e que foram abordadas em sala de aula. Vocês vão estar recapitulando aí o que nós aprendemos referente a esse vídeo aí em sala de aula, o que nós fizemos de atividade, conceitos que nós falamos aí em sala de aula referente a esse vídeo. E agora vamos à nossa revisão. Eu sempre faço uma revisão para a gente relembrar e tornar isso cada vez mais forte, deixar cada vez mais gravado aí na nossa mente. Que o estoque, né? Qual que era a relação do estoque e pulmão, né? Estão lembrados? Ele tem como função, né, de funcionar como um pulmão, ou seja, regulador logístico sobre as influências da oferta na demanda e vice-versa. Estão lembrados? De demanda, oferta, aquilo que eu disponibilizo, o que eu produzo e que eu deixo disponibilizado. E a demanda é quando está tendo consumo, né? Nós, consumidores, demandamos por produtos e serviços. Lembram disso tudo que nós falamos? Nossa, falamos bastante coisa, vários conceitos na última videoaula, né? Fazer um pulmão, em que momento fazer o pulmão. E vocês foram me respondendo isso, que é uma estratégia sim, que tem necessidade de planejamento, e os exemplos, né, de qual momento aí de fazer pulmão, atraso, nas faltas, né, escassez, quando eu vou mudar, uma mudança de empresa, que eu vou produzir em outro lugar, então eu tenho que fazer um pulmão para não desabastecer meu cliente. E
Quando eu faço um pulmão, eu estou produzindo além do necessário, ou seja, além do que estão consumindo, e nesse momento eu preciso comprar além do necessário. Falamos que estoque parado é dinheiro parado, né? Material obsoleto, inclusive fizeram atividades e me mandaram por e-mail. Vimos também, né, sobre as principais funções aí na gestão de estoque e responder essas perguntinhas, né? Quais são as perguntinhas? O que, quando, o quanto, controlar, né? Essas foram as perguntinhas. O que deve ficar no estoque, nós falamos, né? Principalmente retirar os materiais obsoletos, e agora vocês já sabem o que é obsoleto. Quando que eu devo restabelecer, né? Qual que é o momento que eu devo restabelecer o meu estoque, né? Comprar novamente, e quanto, né? A quantidade que será necessária. Quando e quanto. E controlar isso vocês já sabem muito bem através da ficha de controle de estoque, que nós não controlamos apenas quantidades, e controlamos também valores, né? Falamos de giro de estoque também, estão lembrados? Sobre giro, que em logística, né, o giro de estoque é a média de entrada e saída de um item do estoque. Eu calculo o giro de item por item, ou posso calcular meu giro por grupo, mas o ideal é de item a item, e calculado aí num determinado período de tempo. Eu posso calcular anual, giro, posso calcular mensal, semanal, e aí vai ficar a critério de cada empresa. E o importante disso é que eu disse que o giro, o que é melhor? O baixo giro ou o alto giro? Ah, muito bem, são lembrados que é o alto giro. Quanto mais girar é melhor. Quanto mais girar o meu estoque é melhor. Assim eu não fico com o estoque parado, ele sempre está girando. Se é baixo giro, o estoque fica parado. Leram aí as páginas 23 a 25 que eu havia informado para vocês lerem, principalmente porque era o assunto, tinha inclusive exemplos dos exercícios que vocês vão corrigir daqui a pouco, né? Quero só ver. Então, peguem o seu caderno, se preparem para a gente ir conferindo se você fez de acordo, né? Então, essas era de 23 a 25 aí, inclusive falava de estoque de segurança, estoque reserva, a fórmula de calcular a quantidade do ponto de pedido. E vimos que estoque reserva, estoque mínimo ou de segurança, estamos falando da mesma coisa, tá? E a quantidade mínima, né, que deve existir no estoque para cobrir aí os atrasos, principalmente por parte do fornecedor, se eles estão tendo atraso, para que não possa faltar nosso produto, ter disponibilidade no nosso estoque para que nós atendemos também os nossos clientes. E vimos as principais causas, né? Falta de planejamento, controle, picos de consumo. O álcool gel não teve pico de consumo. Máscaras. Quem encontra aquelas máscaras? Agora eu estou encontrando essas de pano, mas e aquelas máscaras cirúrgicas? Então está em falta, teve pico de consumo. E também uma das principais causas aí de falta de estoque é atraso nas entregas. Vimos a fórmula, né, para calcular a quantidade do nível de reposição, né, do material necessário, ou seja, do ponto de pedido, e temos que saber o que significa, né, cada variável, né? Isso é muito importante, saber o que significa cada variável. O que é a quantidade a ser adquirida, o ER, o estoque de segurança, reserva ou mínimo, já que eu disse que trata-se da mesma coisa.
o PA, que é o prazo de abastecimento, e o D, aí a demanda média. Vimos isso na última aula e estamos reforçando agora. Realizamos 3 exemplos. Estão lembrados? Se não estão lembrados, assistam aí a terceira videoaula. Assista a videoaula passada. Bom, eu trouxe algo também que vai ajudar aquele que teve dificuldade, que não conseguiu fazer, e vou estar explicando agora. E referente à aula de física, quem não lembra, né? Foi uma das primeiras fórmulas aí que nós aprendemos em física, de como calcular a velocidade média. Mas muitas vezes a gente fica se atentando tanto à fórmula. E nós vamos ver que as fórmulas têm relações, né? E essa fórmula tem relação entre grandezas e são variáveis, né? Quantas variáveis nós temos nessa fórmula? São 3 variáveis, né? São 3 variáveis. E quando eu tenho 2 variáveis, a terceira eu encontro facilmente. Em algumas fórmulas nós vamos ver que tem o ΔS e o ΔT. E o que é o ΔS, né? É a variação de distância, ou seja, está em inglês, né? ΔS é a variação de espaço e o ΔT, que é o delta time, né? A variação de tempo. Então tem fórmulas que nós vamos ver, ΔS e ΔT, que está tratando da mesma fórmula, de velocidade média. Então, vamos lá, um exemplo para nós calcularmos aí a velocidade média. Sempre muito importante, quando nós vamos resolver um exercício, saber o que é cada variável. Então, eu quero encontrar a velocidade média, eu vou colocar uma incógnita, uma interrogação. Esse é meu X da minha questão. Tá? Então, ele percorreu uma variação de distância de 200 km, numa variação de tempo de 2 horas. Então, esta é a formulazinha que vocês já viram numa das primeiras aulas de física de vocês. Então, se a velocidade média é d sobre t, é simplesmente substituir aí o d é 200, a igualdade de d é 200, eu vou colocar aqui 200, dividido por t, 2 horas, então dá 100 km por hora. Esse é o resultado. Então é quilômetro por hora. Por isso que eu coloco aqui, ó, quilômetro barra hora. Está dividindo. Essa barra aqui é de divisão. Se eu estou dividindo aqui, essa barra significa que eu dividi quilômetros por hora. Simples, né? Fácil, né? Agora, e se eu for calcular a distância? Então, eu tenho a velocidade média, a minha distância, a minha incógnita, e a variação de tempo, 1h30. Com a mesma fórmula. Não vamos se atentar, se apegar à fórmula, e sim na relação que existe entre elas, as variáveis, né? A relação de grandezas. Já disse, quando eu tenho 2 variáveis, eu encontro a terceira fácil. Nesse caso são 3 variáveis, né? Então, olha só, com a mesma fórmula. Então, a gente tem que pensar agora, ter o raciocínio matemático. E olha, eu multipliquei em cruz. Aqui, ó, D vezes 1, Vm vezes T. Porque agora eu quero saber como que eu vou calcular a distância. Então, se D vezes 1 é D, igual a Vm vezes T. Ou seja, velocidade média vezes tempo. Então, olha lá.
90 km por hora vezes 1,5 é igual a 135. Ou seja, 90 vezes 1,5 é 135. E para facilitar, né? Se eu estou multiplicando quilômetros por hora que está dividindo, a hora está dividindo, multiplicando, ele vai sumir. Um está dividindo e outro multiplicando, ele vai desaparecer. Por isso que fica a distância 135 quilômetros. Tá fácil, né? Então vamos lá. E agora, para calcular o tempo, outro exemplo. Eu tenho a velocidade média, eu tenho a distância. Então, tenho duas variáveis. A terceira variável eu encontro facilmente. Multipliquei em cruz. T vezes Vm. D vezes 1. Então, T vezes M é igual a D. Só que eu quero encontrar quem? T. O T está antes do igual. Ok. Ele continua aqui, ó. Aqui está antes do igual. Ele continua antes do igual. Igual a D. O D está depois do igual, mantém aqui. E se o Vm está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então aqui ficou a fórmula. T é igual a D dividido por Vm. Fácil, né? É só substituir. Eu tenho o D aqui, ó, 110 km, vou dividir pela velocidade média. Então, 110 dividido por 55 é igual a 2 horas. Olha só. Então, km, eu corto, e aí ele vai ficar, por quê? Km, quando está em fração, aqui fica 1, né? Então é 110 vezes 1, 55 vezes 1. Por isso que os dois são eliminados aqui, só fica 2 horas. Ok? Bem simples para a gente relembrar e poder aí facilitar na hora de realizar, resolver os nossos exercícios. Então, vamos lá, né? A nossa correção dos exercícios. Vamos tomar uma aguinha. E esses foram os exercícios. Aí já abriram o caderno de vocês, resolveram? Vamos acompanhar aí a correção. Ver se aonde que você errou, ou se acertou tudo. Importante é acompanhar e, se errou, corrigir, porque o exercício, né, esse daqui, ó, ele tem que estar disponível aí no caderno. Então, o primeiro exercício era para calcular a quantidade do ponto de pedido em uma revendedora de água, sabendo que o consumo médio é de 300 galões, o estoque reserva é de 30 galões e o prazo de entrega do fornecedor é de 2 dias. Então, vamos lá. Importante colocar todas as variáveis do meu enunciado. Esse é o primeiro passo para facilitar, saber do que trata-se o problema. Isso ajuda muito a resolver o problema. ER. Da onde está ER? Estoque reserva. Ok, simples, né? 30 galões. Por que eu coloquei o que como interrogação? Porque a minha incógnita. O prazo de abastecimento é de 2 dias. Mas aqui está escrito o prazo de entrega do fornecedor. O que é o prazo de abastecimento? Falamos na última videoaula.
Prazo de abastecimento é a emissão do pedido mais o prazo de entrega do fornecedor. Se não estou informando a emissão do pedido aqui, é 0. 0 mais 2 é igual a 2. Então, 2 dias. E a minha demanda, né? Consumo médio aí é de 300. Tem que ter a fórmula, né? E saber o que significa cada uma delas. Outra coisa que eu sempre digo para facilitar. O que eu coloco debaixo de cada letrinha? Então, se que, né, a quantidade do ponto de pedido é a minha incógnita, eu vou colocar a própria letra. O quê? O que eu ponho debaixo do igual? O igual. O que eu coloco debaixo do ER? A igualdade de R, né? O que é a igualdade de R? 30. Debaixo do mais, o mais. Debaixo do abre parênteses, o abre parênteses. Debaixo do PA, 2. Vezes o quê? O D, né? O D, 300, fecha parênteses. Essa fórmula, o que eu tenho que resolver primeiro? Entre parênteses. Então, mantém, né? 30 mais 2 vezes 300 é 600. E aqui está resolvido. 30 mais 60, que é 630. Tá certo? O cálculo. Tá? O que está faltando? Galões, eu tenho que colocar. Senão fica em aberto. 630 o quê? Então, resposta, quantidade do ponto de pedido, uma resposta completa, né, de uma revendedora de água é de 630 galões. Poxa, eu disse que teria um bônus, né? Então vamos dar uma olhada aí e fazer no Excel. Então vamos lá, dar uma olhadinha no Excel, como resolver isso. E para quem nunca mexeu com essa ferramenta, eu vou explicar que ajuda muitas, e 99% das empresas utilizam essa ferramenta. Tá? Então vamos lá para o Excel. Bom, nós vimos que a fórmula, né, da quantidade do ponto de pedido é Q igual a ER mais PA vezes D. Vocês nem precisam colocar isso aqui, ó, que está realçado em amarelo, tá? Isso daqui eu só coloquei para demonstrar, para vocês terem uma melhor visualização. O que eu preciso, né? Saber a fórmula e quais são as variáveis. Então, eu vou colocar numa célula a letrinha Q, a letrinha ER, a letrinha PA vezes D. Cadê o mais e o abre parênteses? Calma. Então eu selecionei uma célula aqui, ó. A minha célula é a E5, que eu vou incluir a minha fórmula. Então eu vou, toda vez que eu vou incluir uma fórmula, eu começo com o sinal de igual. Tá? Então, coloquei o igual. A minha incógnita é o quê? Por isso que eu deixei aqui já uma interrogação. Eu não vou mexer com ela. Então, ó, a minha fórmula começa com o ER. Então, coloquei o igual lá, vou selecionar debaixo do ER. Ó. Selecionei. Ficou ali B5, né, que está selecionando ali. Mais, ó, a fórmula não pede mais. Então, vou colocar o mais. Não pede para abrir o parênteses? Abre parênteses. Então, PA vezes D. Vou selecionar aqui, ó, no PA. E agora vou multiplicar. A multiplicação é o asterisco. Então, eu coloco asterisco. E vezes D. Então, quem é D? Vou colocar aqui, ó, debaixo da letrinha D. Isso tudo é para facilitar. Depois, testem aí no Excel de vocês. Façam esse exercício também, para vocês verem aí que funciona. E aí vou fechar o parênteses.
e dou um Enter. Ok? Então vamos lá testar. ER. Quanto que era o ER? Ó, vou colocar debaixo do ER aqui o valor. 30. Depois, o PA do exercício 1, 2. E o D, 300. Dou Enter. Muito bem, 630. Então vamos lá, voltar e dar continuidade. Ao nosso PowerPoint. Então vira aí, o Excel ajudando a gente. No segundo exemplo, e era já um desafio, né? Então vamos entender opa, não é exemplo, exercício. O que está pedindo? Calcular o prazo de abastecimento. E eu estou falando aí, em dias, né? Sabendo que estoque de segurança são de 250 potes, a quantidade do ponto de pedido é de 8.250 potes e a demanda mensal é de 2.000 potes. Quantas variáveis nós temos nesse exercício? Vocês vão me responder. Então, PA. Eu tenho PA? Não, é minha incógnita. Já está pedindo calcular o prazo de abastecimento, calcular o PA. Então, é minha incógnita. O ER, o estoque de segurança, deu? Deu. 250 potes. Quantidade do ponto de pedido? 8.250 potes. E a demanda? 2.000 potes. Tenho que ter a fórmula. A fórmula é a mesma. Não muda. Quantas variáveis tem essa fórmula? 1, 2, 3, 4 variáveis. Se eu tenho 3 variáveis, eu vou encontrar a quarta facilmente. Então, se a fórmula é a mesma, não mudou nada, olha lá, aquilo que eu digo. Ó, o que eu coloco debaixo da letra Q? A igualdade de Q, 8.250. Igual, o que eu coloco debaixo de R? 250. Mais, abre parênteses, o que eu coloco debaixo de PA? PA, é a minha incógnita. Vezes D, 2.000, né? Fechei parênteses. 8.250 menos 250. Por que eu fiz isso? Então, 8.250, se eu passei ele para cá, ele fica menos. Tá? Aqui, nós temos PA vezes 2.000. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, PA vezes 2.000 ou 2.000 PA é a mesma coisa. 8.250 menos 250 é 8.000, igual a 2.000 PA. PA é igual a 8.000 dividido por 2.000. PA é igual a 4. 4 o quê? Calcular em dias. Muito bem. Foi calculado em dias. Uma outra fórmula. Uma outra forma, quer dizer, né? Outra forma. Eu posso dizer que... Essa é a fórmula, né? Nós já vimos. Então, o que eu fiz? Eu não passei o ER para cá? Então, Q menos ER igual a PA vezes D. Então, o que eu fiz aqui? Eu só inverti as posições. Se é uma igualdade, se eu mudar elas, só inverter, não tem problema. Agora, o que eu não posso é pegar e mudar o D para depois do igual. Somente inverter não tem problema. Se eu pegasse e passasse para o outro lado, ficaria negativo. Então, só inverti, só girei de posição, então
os sinais se mantêm. Então ficou assim. O PA está isolado, né? Q menos ER está na mesma posição, depois do igual. E o que estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, se eu digo que temos variáveis, então, e eu tenho uma fórmula, quando eu tenho as variáveis, né, faltando uma a outra, eu encontro facilmente. Então, vamos lá. PA. O que eu coloco debaixo do Q? Qual que é o valor de Q? 8.250. ER, se é menos, né? 250 dividido por D. Então, 8.250 menos 250 dá 8.000 dividido por 2.000. PA é igual a 4 dias. Resposta: o prazo de abastecimento é de 4 dias. Vamos ver no Excel como fazer isso? Então vamos lá ver no Excel como fazer isso. Subir um pouquinho, né? Ah, então acabamos de ver a fórmula, né? Que PA é igual a Q menos ER. Então, aonde que eu vou posicionar aqui? Estou posicionando na célula E13. E vou iniciar minha fórmula com a igualdade, sinal de igual. Bom, aqui tem um detalhe. Q menos ER. Então, eu tenho que abrir o parênteses. Por quê? Porque é o Q menos ER que vai dividir por D. Se eu colocar sem o parênteses, ele vai entender somente que o ER vai dividir por D. Então, eu abro o parênteses. Então, vamos lá. Selecionei o Q, que está na célula A13, menos, né? Menos o ER, fecho o parênteses e vou dividir. O dividir é a barra. Dividir pela, vamos colocar aqui, a célula D13 e vou dar um Enter. Ah, ficou meio esquisito, né? Mas vamos conferir se está tudo ok. No exercício 2, o que? 8.250, o ER 250, o PA é a minha incógnita, por isso que eu deixo uma interrogação, não vou colocar nada, e o meu D, 2.000. Muito bem, 4. Então, deu certo, né? Vamos lá, então, voltar a PowerPoint. E vamos para o terceiro exercício. Calcular a demanda. Qual que é a letra da demanda, né? Qual que é a letra variável demanda? Então, a minha demanda é o D, a variável D, que é a minha incógnita. E aqui foram dados que Q 525, o ER, que é o estoque mínimo, 25, e o PA, que é o prazo de abastecimento, que é composto pela emissão do pedido mais o prazo de entrega do fornecedor. Então, emissão do pedido 2, entrega do fornecedor 3, o meu PA é igual a 5. Com a fórmula principal que está dada na apostila. O que eu faço? Coloco debaixo do Q 525, igual. Coloco debaixo do ER 25. Debaixo do mais o mais, o abre parênteses. Debaixo do PA
é 5, não é 2 mais 3, eu já coloco 5 vezes D. Mesma coisa, ó, 525, passei ele para D. Antes do igual, né? Ele está depois do igual, antes do igual, ficou menos igual a 5D. 5 vezes D é 5D. 500 igual a 5D. Aí eu vou inverter, né? Inverter. Eu não estou passando. Se eu passasse ele para cá, ó, 500 para cá, ficaria menos 5D igual a 0. Eu inverti. Então, 5D é igual a 500. D isolado é igual a 500. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. D é igual a 500 dividido por 5 é 100. 100 o quê? Caixas. Nós estamos tratando de caixas, né? E de outra forma? Vamos lá, então, ver de outra forma. D é igual a Q menos ZR sobre PA. Tá? Então, direto, se eu tenho 4 variáveis nesse exercício, né? E se tenho 3 dadas, a quarta eu encontro facilmente. Então, isso daqui vocês têm que usar o raciocínio, né? Para, assim como eu mostrei lá no exercício de física da velocidade, para a gente mudar, né? A posição da variável e com a mesma fórmula encontrar sempre as outras oportunidades, as outras formas aí de resolver o exercício. Então essa é uma outra forma de resolver. Então Q menos ER, 525 menos 25, que dá 500, né? Dividido por 5, 500 dividido por 5 é 100. 100 caixas. A resposta, a demanda é de 100 caixas. Vamos ver lá no Excel como fazer isso. Então estamos aqui no Excel. Vamos subir mais um pouquinho também, né? Está falando do calcular a demanda. Então vamos lá. Então, sempre começo a minha fórmula com uma igualdade. Então, igualdade. Quem eu quero achar? O D. Então, o D eu vou colocar uma interrogação. Isso só estou colocando para demonstrar. Não precisa nada disso, nem colocar essas letrinhas aqui. A gente pode fazer a fórmula diretamente, mas para facilitar o entendimento, estou colocando aqui as referências para a gente incluir a fórmula. Igual a quem? Primeira coisa, eu tenho que abrir o parênteses nesse caso. Igual, abre parênteses. Que, vou colocar aqui debaixo do que para a gente saber do que está se tratando, né? Menos, na fórmula não fala menos, menos R. Vou selecionar aqui, ó, dar um clique, selecionei. Fecho o parênteses e vou dividir. Lembra? Acabei de falar, né? O dividido é a barra. Por PA, vou selecionar aqui a célula PA. Clico aqui, ok, dou um Enter. Pronto, vamos conferir se deu certo. Então vamos lá. Que 525 ER 25 PA 7? É 7 mesmo? Não é 7. Vamos ver lá. Opa, não é. PA é 5. Então, 5. Achei aqui. 5. 100. 100 caixas. Muito bem. Então, aqui só mudar aqui. PA é 5.
5. Então, fizemos aí o terceiro com o Excel. Vamos voltar lá para o PowerPoint. Muito bem. Vamos dar continuidade. Vamos para o quarto. Calcular o ponto de pedido. Isso vocês já fizeram, né? Vimos lá, fizemos o primeiro, é do calcular o ponto de pedido. Então, minha incógnita, as variáveis. Então, vamos lá. Para facilitar, coloquem as variáveis, né? Para resolver o problema. Debaixo do que? Se é a minha incógnita, o próprio que. O ER é 25, mais, abre parênteses, PA 15, vezes P que é 180. Então, primeiro, nesse caso aqui, vou fazer a conta do que está dentro do parênteses, a multiplicação, né? 15 vezes 180 dá 2.700. Então, 25 mais 2.700, 2.725 unidades, né? Unidades. Onde está falando aqui, ó? Unidades. Unidades. Onde mais? Unidades. Então, por isso que eu coloco. A quantidade do ponto de pedido de uma revendedora de óculos é de 2.725 unidades. Vamos ver no Excel. Então trata-se do primeiro exercício. Então só vamos trocar aqui, né? Já fizemos a fórmula, só substituir agora. ER 25, PA 15, D 180. Muito bem, 2.725. Então a fórmula está certinha. Vamos voltar para o PowerPoint. O quinto exercício, calcular a demanda. Fizemos também já um de demanda, né? Vamos lá. Então, que está aqui, ó, 6.750, estoque mínimo ou reserva ou de segurança 750, emissão do pedido 3 dias, EP, né? 3 dias, e prazo de entrega do fornecedor 7 dias, 3 mais 7, 10, e eu quero calcular a minha demanda com a mesma fórmula, só colocando debaixo cada variável para encontrar a outra, né? Para encontrar a incógnita. 6.750, ó, se Q é igual a 6.750, o que eu coloco debaixo do Q? 6.750, debaixo de igual, ER 750, abre parênteses, mais, abre parênteses, 10 vezes, que é o PA, né? 10, aqui ó, PA 10 vezes D. Passei para cá, 6.750 menos 750, que dá 6.000, né? Igual a 10 vezes D, 10D. 6.000 é igual a 10D, aquele mesma coisa aqui, ó, só invertir. Então, igual a 6.000, né? Já está igual, né? Se ele está 10D, está multiplicando, ele passa dividindo, igual a 600. 6.000 dividido por 10 é 600. Só mostrando aqui, né? Que ele passou para lá. Então, se ele passou para o outro lado, eu tenho que inverter o sinal. Aqui, eu só girei. Então, eu não inverto o sinal. Então, a resposta, né? 600 rolos. Não é somente 600, né? Senão ficaria uma resposta incompleta. De uma outra forma, como que eu posso fazer
já vimos, né, que dá para fazer 6.750 menos 750 dividido por 10. Eu posso fazer de dois jeitos. Ou desse, né, aqui e aqui. Então vamos à resposta. A demanda é de 600 rolos. Então vamos ver como que fica o quinto exercício no Excel. Vamos lá. Já temos a fórmula, né? Então é o Q 6.750, o ER 750, o PA 10, 600. Muito bem. Então, tá certinho. Vamos voltar para o nosso PowerPoint. E o último exercício que dá para fazer de várias formas é o desafio do desafio, né? Então, teve gente que fez de várias maneiras. O importante é chegar no resultado final, né? Então, vamos lá. O que eu quero? Eu tenho que colocar. O que eu preciso encontrar, né? Calcular o prazo de entrega do fornecedor em dias. Então, eu tenho? Não. Então, é minha incógnita. Então, eu coloquei aqui PF. E nós vimos que na última videoaula nós falamos. Prazo de entrega do fornecedor, PEF. Prazo de abastecimento. Eu tenho? Não tenho. Então, eu preciso calcular. E os dois, né, em dias. Emissão do pedido. Eu tenho? Tenho. Tá aqui, ó. Emissão do pedido, 2 dias. Então, emissão do pedido, EP. O que eu tenho? Tenho 7.100 litros. O ER eu tenho? Sim ou não? Tenho. 100, estoque reserva. A minha demanda eu tenho? Tenho também. 1.000 litros. Então, bem simples, né? Desafio, mais um desafio bem simples. O que eu vou colocar debaixo do quê? 7.100. O que eu vou pôr debaixo do ER? 100. O que eu vou colocar debaixo do PA? Eu não tenho. Então, vezes o D. 1.000. 7.100 menos 100 igual a 1.000 PA. Só invertir, né? Aquilo que eu já disse também. PA vezes 1.000 ou 1.000 vezes PA é a mesma coisa. 7.100 menos 100, 7.000 igual a 1.000 PA. Vou isolar o PA igual a 7.000, né? Já está depois do igual, então ele é igual. E se 1.000 está multiplicando a PA, ele vai passar a dividir. PA igual a 7. O quê? Dias. Acabou? Não. Eu encontrei o PA. Falta encontrar quem? O PEF. Então depois a gente vai calcular o PF, que eu vou mostrar também de outra forma. Que nós já vimos também essa no segundo exercício, né? PA é igual a Q menos ER dividido por D. Só colocar, né? Aqui, ó, Q. Aqui, ó, 7.100. ER 100. Só colocar aqui, ó, menos. Dividido por 1.000. PA igual a 7 dias. Duas formas de achar o PA. Ok? Falta achar, professor, e o PF? E aquela fórmula que eu dei, né? Que o prazo de abastecimento é igual a emissão do pedido mais PF. São 3 variáveis aqui, né? Eu tenho 2. A terceira eu encontro facilmente. O que eu coloco debaixo do PA? Se eu já encontrei 7. Ou posso fazer assim também, né? Então eu passei o PA, só inverti aqui, né?
isolei o PF, então o PF o que é? É o PA menos EP. Então vamos lá. PF, PA, 7 menos emissão do pedido que foi dada aqui no enunciado, 2 dias, prazo de entrega do fornecedor, 5 dias. Resposta: prazo de entrega do fornecedor é de 5 dias e o prazo de abastecimento é de 7 dias. Parecia ser difícil, mas não é. Simples, né? Então, com a mesma fórmula, só vendo as variáveis para encontrar a incógnita. Vamos lá no Excel ver como que calcula, né? Fizemos o exemplo no 2, né? Então vamos lá. O Excel. Foi o exemplo 2. Então vamos lá, no exemplo 2. Aqui. Então, o que? 7.100. O ER 100. O PA minha incógnita. E o D 1000. 7 dias, tá certinho. Vamos voltar lá para o PowerPoint. E teve gente que fez de outro jeito também. Dá para fazer de outro jeito. Então vamos lá ver qual que é o outro jeito de fazer esse exercício. Prazo de entrega do fornecedor, eu tenho? Não. Meu PF. O meu PA eu tenho? Não. Emissão do pedido, eu tenho? Sim, 2 dias. Nós sabemos dessa fórmula, né? Foi falada na última aula. PA é igual a EP, emissão do pedido, mais PF. Isso que compõe o prazo de abastecimento. Então, eu tenho PA? Não. O que eu ponho debaixo do PA? O PA. Eu tenho EP? Tenho. O que eu coloco debaixo do EP? 2. Eu tenho PF? Não. Então eu coloco mais PF. Que eu tenho, o R eu tenho, o D eu tenho, tudo igual. E com a mesma fórmula. Então, o que eu ponho debaixo do que? 7.100, tá lá. O ER. Agora, o que eu coloco debaixo do PA? Qual que é a igualdade que está de PA? PA é igual EP mais PF. PA é igual 2 mais PF. Então, 2 mais PF vezes o D, 1000. 7.100. Passei o 100 para lá. Então ele fica negativo, né? Igual 2 mais PF vezes 1000. Qual que é a propriedade matemática que eu aplico nesse caso? A Não ouvi. Distributiva? Sim, a distributiva. Então vamos lá. 7.100 menos 100. 7.000. 2 vezes 1.000, 2.000. Mais PF vezes 1.000. De novo. 7.000. Passo ele para cá e fica negativo. Menos 2.000. Já inverti aqui, né? PF 1.000 ou 1.000 PF é a mesma coisa. 7.000 menos 2.000, 5.000. PF eu vou isolar. É igual a 5.000. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então aqui eu encontrei quem? PEF. Quem está faltando encontrar? O PA. Então,
PA é quem? A emissão do pedido mais o prazo de entrega do fornecedor. 2 mais 5, 7 dias. Então vamos à resposta. O prazo de entrega do fornecedor é de 5 dias e o prazo de abastecimento é de 7 dias. Aviso! As atividades dessa videoaula, tá? Com o enunciado e resolução tem que estar disponível no seu caderno e será avistado. Qual que é o enunciado? É esse aqui, ó. Então vai ficar na videoaula, na apresentação, para você saber que ele tem que estar disponível no caderno, copiado, enunciado. É só para colocar o resultado? Não. É só para colocar a resolução? Não. Enunciado e resolução. Enunciado, resolve embaixo. Enunciado, resolve embaixo dos 6 exercícios. Valendo ponto, tá? Será também enviado no grupo de WhatsApp e e-mail. Vocês vão fazer uma atividade com 10 questões sobre essa videoaula e o que já aprenderam em logística. O prazo até as 23h59 do dia 25/4. Então não deixem para a última aula. Assim que estiver disponível, já começa a fazer. E não esqueçam de dar o joinha. Fiz essa aula com muito carinho para vocês. Dá o joinha e coloca lá o seu nome completo e a turma que nós estamos controlando a frequência. Ok, pessoal? Então aqui encerra mais uma aula. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.